Olá, pessoas. Eu sou o professor João Faustino e a aula de hoje vai ser sobre a articulação sinovial, ou seja, as diartroses. As articulações que estão postas na bancada são exemplos de articulações sinoviais, no qual essa denominação articulação sinovial é uma classificação estrutural desse tipo de articulação, no qual está relacionada justamente a composição dessa articulação, ou seja, a presença de líquido sinovial. Toda articulação que tem líquido sinovial é classificado como a articulação sinovial estruturalmente, mas de acordo com a sua classificação funcional, essa articulação sinovial é uma diartrose, ou seja, ela vai possuir movimento amplo em relação às suas ações. Assim, a articulação sinovial ela vai possuir um movimento livre, um movimento amplo, tendo grande variedade em relação às suas formas e permitindo a movimentação em diversos planos. A articulação sinovial ela vai possuir componentes básicos em relação à sua formação. Então, a articulação sinovial ela possui uma cápsula articular, ligamentos intra e extracapsulares, um espaço articular no qual vai ser preenchido por líquido sinovial e também as cartilagens, que são as cartilagens hialinas ou cartilagens articulares, que vão diminuir o atrito nessa articulação. Esses são os componentes básicos em relação a uma articulação sinovial. Vamos repassar todos eles nessa nossa aula prática. Assim, para um exemplo de articulação sinovial, eu separei o joelho. Então, esse daqui é o nosso joelho, é uma articulação sinovial, aonde eu tenho uma cápsula articular. Tudo isso é cápsula articular. Eu vou ter o joelho, ou seja, as estruturas que compõem essa cápsula articular aqui, rodeando, formando essa parte externa, ok? Portanto, essa é a nossa cápsula articular, que vai envolver completamente as estruturas ósseas em conexão. Ela vai ser dividida em duas camadas. Uma camada externa, que a gente chama de membrana fibrosa, onde é formada por tecido conjuntivo denso, esse tecido aqui, e uma camada interna, que a gente vai chamar de membrana sinovial, no qual vai ser composta por tecido conjuntivo areolar, que é responsável justamente pela produção do líquido sinovial e preenchimento da cavidade articular. Cavidade articular que é vista já nessa outra articulação. Então nós temos aqui, um fêmur, aqui uma tíbia, a patela, essa é a nossa articulação do joelho, e nós vamos ter um espaço entre um osso e outro osso, ou seja, entre o fêmur e a tíbia, e esse espaço vai ser o espaço articular, ou a cavidade articular, tá certo? Que vai ser o espaço entre esses dois ossos. Dessa forma, entendendo isso, eu sei que existe uma membrana fibrosa e uma membrana sinovial. A membrana sinovial dá para a gente notar aqui. Então eu consigo observar aqui, a membrana sinovial, essa estrutura é a membrana sinovial. Tecido conjuntivo areolar que vai produzir o líquido sinovial, e essa outra é a membrana fibrosa. Então, membrana fibrosa, membrana sinovial para vocês. Esses são os dois componentes que vão formar a cápsula articular. Como eu já falei, essa membrana sinovial, ela vai produzir o líquido sinovial. Líquido sinovial que, por sua vez, ele vai preencher a cavidade articular, o espaço articular aqui, e servir como nutrição para esses tecidos,
tá certo? Lubrificação e redução do atrito entre o osso e outro osso, entre os ossos da articulação. Esse é um outro exemplo de cápsula articular, só que essa cápsula articular é a cápsula articular do ombro. Então nós temos aqui o húmero, a clavícula, a escápula, os músculos associados ao manguito, e essa é a cápsula articular, ó, do nosso ombro, ainda bem móvel aqui. Essa é a porção mais externa dessa cápsula articular, ok? A parte ou a membrana fibrosa, tá certo? Da região do ombro. Dessa forma, toda a articulação sinovial, ela vai ter um componente muito importante, que é justamente as cartilagens, ou a cartilagem articular, ou também conhecida como cartilagem hialina. Essa cartilagem, ela está evidente aqui. Então, ó, sempre nas superfícies de contato dessas articulações. Então, eu tenho, nós temos aqui cartilagem articular na face articular da patela, a cartilagem articular nessa face articular do fêmur, nesses dois côndilos aqui, aonde eu tenho comunicação, ou eu tenho o atrito entre o côndilo e a tíbia, tá certo? Ou entre os côndilos, ou essa face articular e a própria patela. Então, sempre onde vai ter atrito, vai ter cartilagem articular, e essa cartilagem, ela reduz, no caso, o atrito entre uma estrutura e outra, ou seja, uma estrutura óssea e outra estrutura óssea. Nas articulações sinoviais, ainda vamos ter exemplos de articulações, de ligamentos extracapsulares e ligamentos intracapsulares. Algumas articulações vão ter ligamentos extra, ligamentos intra, isso vai depender da complexidade da articulação. A articulação do joelho vai possuir vários desses ligamentos, que vamos trabalhar em um videozinho separado para identificar todos esses ligamentos intra, extracapsulares e estruturas relacionadas, no caso, a essa nossa articulação. Aqui, como objetivo do exemplo, temos ligamentos extracapsulares, como esses ligamentos colaterais, que a gente vai aprofundar num vídeo próximo, e ligamentos intracapsulares, como esses cruzados, que também vou trabalhar com vocês num vídeo próximo. Assim, a articulação sinovial também pode ser classificada de acordo com a estrutura da articulação, de acordo com a sua superfície de articulação. Então, a gente vai ter a articulação plana, a articulação sinovial do tipo gínglimo, a articulação sinovial do tipo trocoide, a articulação sinovial do tipo elipsoide, a articulação sinovial do tipo selar e a articulação sinovial do tipo esferoide. Esses são os principais tipos de articulações sinoviais, os principais tipos de articulações de artroses. Assim, vamos ter como exemplo para a articulação sinovial do tipo plana, a articulação entre os ossos do carpo e do tarso, que é o que a gente está vendo aqui. Então, aqui é um pé, tíbia, fíbula, ossos do tarso, ossos do metatarso e ossos das falanges. E aí, nesses ossos, entre os ossos do tarso, nós temos as articulações do tipo plana, onde a gente vai ter, no caso, um movimento retilíneo, de frente para trás, de um lado para o outro, sem que haja um movimento angular em relação a esses ossos. Então, a articulação sinovial entre os ossos do tarso é considerada uma articulação sinovial do tipo plana. A articulação sinovial do tipo gínglimo, ela vai estar relacionada a uma superfície convexa de um osso que vai se ajustar à superfície côncava de outro osso. Então, esses movimentos, eles são reduzidos, no caso, ao de flexão e extensão em relação a essa nossa articulação. Um dos exemplos dessa articulação do tipo gínglimo ou dobradiça é justamente a articulação do cotovelo. Então, nós temos o húmero, a região do braço,
o rádio e a una, e aqui, ó, a articulação entre eles é uma articulação do tipo gínglimo, ou seja, do tipo dobradiça, que vai estar relacionado nesse caso ao movimento, ó, de extensão e de flexão. Extensão e flexão, ok? Então esse é o movimento de dobradiça, essa é a articulação do tipo gínglimo, e esse é um dos exemplos associados a isso. Aqui temos um outro exemplo de articulação, na verdade o mesmo exemplo relacionado à articulação do ombro, só que aqui com estruturas ósseas, sem a cápsula articular. O que a gente viu antes, a gente está vendo aqui sem a cápsula articular. Então temos a una, o osso da una, e o húmero, o osso do húmero aqui, com as suas respectivas estruturas de articulação, ou superfícies de articulação. Nós temos aqui a tróclea e a superfície convexa, a côncava, e a incisura troclear, que é a superfície convexa. Essas duas superfícies de articulação se articulam dessa forma, se conectam dessa forma e permitem um movimento de flexão e extensão. Então esse movimento de flexão e extensão na articulação do cotovelo vai ser chamado de articulação ou movimento de gínglimo. Tá certo? Ou seja, essa é um exemplo de articulação do tipo gínglimo. Agora temos um outro exemplo de articulação sinovial que nós chamamos de articulação sinovial do tipo trocoide ou pivô. Essa articulação sinovial do tipo trocoide, ela vai ser arredondada, um pontiaguda, certo? Mas ela vai estar envolvida por um anel formado principalmente por um osso e ligamento. Então eu vou ter uma estrutura pivotante e uma estrutura que vai envolver esse nosso osso, que vai rodar nesse eixo, ok? Assim a gente vai ter a articulação sinovial do tipo trocoide. Essa articulação, temos alguns exemplos, como a articulação atlanto-axial, que é a articulação entre o osso axial, ou entre o dente do áxis e a nossa vértebra, a nossa atlas, ou seja, a nossa vértebra C1, o nosso atlas, como a gente observa aqui. Então nós temos o áxis, ou seja, C1, e aqui C2, a segunda vértebra cervical. Esse é o processo odontoide, o dente do áxis, e eu tenho aqui a articulação entre os dois, onde eu vou ter estrutura óssea e ligamentos aqui, ligamento atlanto-occipital, que vai permitir, ó, esse movimento de rotação parcial em relação a esses dois eixos. Esse é um dos exemplos de articulação trocoide, mas temos outro exemplo aqui associado ao membro superior, o exemplo entre o osso radial, o rádio, e o nosso húmero. Então aqui eu tenho músculos como músculos pronadores e supinadores, que vão desempenhar a ação de pronação e supinação, tá certo? E a gente vai encontrar esse movimento aqui, ó. Deixa eu só aproximar. Esse movimento aqui de rotação, ó, ok? Associado a essa nossa articulação trocoide. Então, nós temos o exemplo aqui dessa estrutura óssea representando essa articulação. Esse é o rádio e esse é o nosso húmero. E aqui eu tenho na epífise distal do húmero os côndilos desse húmero, que vão servir de articulação tanto da una quanto do rádio. Aqui na articulação do rádio nós temos o capítulo, que é esse daqui, esse é o capítulo, e aqui, ó, a cavidade glenoide do rádio. A cavidade glenoide do rádio, que vai servir de articulação. Essa cabeça do rádio em si vai estar articulada com esse capítulo. E a partir daí, esse rádio, ele vai desenvolver essa ação de rotação no próprio eixo, ok? Desenvolvendo um movimento, ó, de pronação. Então eu vou ter a pronação e eu vou ter a supinação, mas é dessa forma
essa nossa articulação aqui é a articulação do tipo pivô trocoide, que permite, ó, essa rotação nesse mesmo eixo do osso. Então essa articulação sinovial do tipo trocoide. Aí também vamos apresentar um outro tipo de articulação sinovial, que é a articulação sinovial do tipo elipsoide, também chamada de condilar. Essa articulação sinovial elipsoide, ela vai apresentar uma superfície oval que vai se ajustar a uma depressão de outro osso, tá certo? Então eu tenho uma superfície ovalada, como esses ossos aqui do nosso carpo. Então temos os ossos do carpo aqui, bonitinho para vocês, e esses ossos do carpo aqui, eles vão formar uma superfície mais ovalada, se articulando a uma área de articulação no nosso rádio. Então essa articulação é uma articulação do tipo elipsoide, que está relacionada a movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, tá certo? Além de circundação. Então vai ter um amplo movimento relacionado a esses ossos aqui. Assim vamos apresentar para vocês a articulação sinovial do tipo selar, onde eu tenho um osso ou dois conjuntos de ossos que vão apresentar uma articulação similar a um cavaleiro ou uma amazona se articulando com a sua sela. Então eu vou ter uma superfície côncava de um osso sendo articulado a outra superfície convexa, ok? E assim, dessa forma, nós vamos ter alguns exemplos, como por exemplo essa base metacarpal, o metacarpo 1, que é o metacarpo que origina o polegar, e se articulando a esse osso do trapézio, ou seja, esse osso do nosso carpo. Essa articulação aqui é uma articulação selar, é a articulação do tipo selar, que vai apresentar os ossos, ou seja, o osso metacarpal se articulando a uma superfície côncava, no qual vai dar essa similaridade em relação ao cavaleiro ou amazona e a sua sela. Esse tipo de articulação entre o metatarso e o trapézio permite um movimento laterolateral entre os dois, assim como o deslizamento antero-posterior e também um processo de circundação associado a esse dedo. Então vamos ter a circundação, vamos ter um movimento antero-posterior e um movimento lateral associado a esse tipo de articulação, a articulação metacarpo-trapezoide. Muito bem, ainda falta falar um pouquinho sobre a articulação esferoide. Essa articulação esferoide, ela permite um movimento amplo em 3 eixos, e está relacionada diretamente com uma conexão entre uma superfície em forma de esfera e outra superfície de articulação convexa. E aí a gente vai ter geralmente um acetábulo que se conecta diretamente com essa esfera e permite essa rotação, como o exemplo que vamos colocar aí para vocês. Esse tipo de articulação sinovial vai permitir movimentos como movimento de flexão, movimento de extensão, movimento de abdução, movimento de adução, movimento de rotação e movimento de circundação. Então vai possuir um movimento amplo em relação a esses eixos projetados para essa articulação, que vai ser observada na articulação coxo-femoral, mas também na articulação entre o húmero e a escápula, a articulação do ombro. Esse é um outro exemplo de articulação esferoide, onde a gente encontra a articulação do ombro, a articulação entre o húmero e a nossa escápula. Então essa articulação vai permitir movimentos de flexão, de flexão, de extensão, de abdução, de adução, de circundação e de rotação, perdão, e de circundação, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, curte aí, compartilha, não deixe de assistir o canal e continue acompanhando os nossos vídeos no canal Anatomia e Arte.